Muito boa noite, sejam bem-vindas. A gente já está conversando um pouquinho aqui, e continuando a explicação aqui, eu estava falando com a Jo sobre algumas questões relacionadas a dificuldades que ela tem no trabalho, de enxergar alguns pontos e de viver as coisas de um jeito um pouco mais leve. E basicamente, a gente chegou no ponto de entender que o que a Jo faz apesar de gerar uma certa aflição nela, é uma coisa que se repete a todo mês ou tem ciclos muito bem determinados, né? Que tu estava falando então que tu tem coisas que tu precisa entregar de trimestre em trimestre. E o ponto que a gente estava na nossa conversa é que, primeiro, são coisas que tu vai ter que repetir. E segundo, que quando tu tá dentro de um trabalho, e até mesmo muitas vezes as pessoas pensam, eu vou empreender, vou montar um negócio meu e as coisas vão ser diferentes, não vão ser diferentes. O tempo todo tu vai ter que olhar para a venda, o tempo todo tu vai ter que olhar para a contabilidade, o tempo todo tu vai ter que olhar para a entrega do que tu tá vendendo, o tempo todo tu vai ter que olhar para uma nova venda, o tempo todo tu vai ter que olhar para a contabilidade, o tempo todo tu vai ter que olhar para a entrega do que tu tá vendendo, e assim sucessivamente, repetidas e repetidas vezes, até que tu não necessariamente cansa do processo, mas tu enxerga que existem outras possibilidades, que são pessoas que vão fazendo algumas tarefas por ti, que tu vai te dedicando para outros assuntos, que tu vai te dedicando para uma parte mais estratégica, e tu vai dizendo para os teus colaboradores ou os teus subordinados que eles precisam se esforçar um pouquinho mais para dar conta de entregar as coisas e assim vai. Então, é um ciclo sem fim, não tem fim. Não tem fim. Então, muitas vezes o que que acontece? Eu lembro muito, que é o ponto que eu cheguei na conversa que eu decidi começar a gravar, eu lembro muito da Paloma falando da viagem dela todos os dias daqui de Flores para Antônio Prado, que era uma lamentação que ela fazia dentro dela. E essa lamentação, ela servia para quê? Para ela ficar desconfortável. Porque se a gente perguntasse para ela, tu tá disposta a largar o teu trabalho? Ela ia responder que não. Então, onde é que eu quero chegar com a lamentação? Onde é que eu quero chegar com o problema que eu estou levantando? Por isso que te perguntei mais uma vez a questão do que te chateou, porque muitas vezes tu tá olhando para a questão do teu trabalho, para a demanda que é, porque é complicado, é uma demanda muito grande, e tu tá olhando para o teu trabalho e tu tá insatisfeita com alguma coisa. E, de um modo geral, a gente não fica insatisfeito com as tarefas. A gente fica insatisfeito quando a gente não tá, quando a gente acha, né, que não está recebendo o suficiente, a gente fica insatisfeito com as relações, a gente fica insatisfeito com a falta do reconhecimento, a gente fica insatisfeito sempre com alguma outra pessoa envolvida. Por que que eu digo alguma outra pessoa envolvida? Porque em todos os exemplos que eu dei tem um ponto de vista de outra pessoa. Eu estou cumprindo as minhas tarefas e tem uma outra pessoa que não acha que eu devo receber mais. Eu estou cumprindo as minhas tarefas e tem uma outra pessoa que mesmo assim continua me cobrando. Eu estou resolvendo as minhas tarefas e mesmo assim é, precisaria de ajuda e as outras pessoas não enxergam que eu preciso de ajuda. Eu estou resolvendo as minhas tarefas falando que eu preciso de ajuda e mesmo assim nada acontece. Ou seja, sempre tem um outro envolvido com o meu problema. O meu problema não é mais só meu. Ele é um problema circunstancial. Existem várias pessoas que fazem parte do meu problema. Só que muitas vezes aquilo que eu estou chamando de meu problema é um ponto de vista que eu adotei para me colocar numa certa situação de pesar ou sofrimento em que eu vou ter um resultado positivo com isso. E o resultado positivo, muitas vezes, ele é uma coisa muito indireta. Ele é uma pessoa que eu posso reclamar e a pessoa vai lá e me dá um abraço. É um jeito que eu falo da dificuldade que eu estou lidando lá no trabalho e as pessoas falam, nossa, como tu é esforçada, como tu é trabalhadora, como tu é intensa no que tu faz. E eu só consigo mudar as coisas como elas acontecem quando eu olho de frente para aquilo que eu estou sentindo. E aqui é muito importante fazer esse olhar honesto consigo próprio, porque a gente tenta evitar esse desconforto do tipo assim, bah, será que eu estou fazendo isso? Não, eu não faria uma coisa dessa. Sim, a gente faria uma coisa dessas. A gente faz buscando um reconhecimento do outro, a gente faz buscando um resultado que não é o resultado, a prática em si.
Então, muitas vezes eu escolho levar uma vida pesada porque tem pessoas que estão no meu entorno que vão olhar para mim e vão sentir pena de mim. Às vezes eu escolho levar uma vida difícil, uma vida exigente, uma vida que tem muita autocobrança, porque tem pessoas nas relações que eu mais convivo que vão olhar e vão falar assim: nossa, eu vou fazer alguma coisa para ajudar o Augusto, porque o Augusto está sofrendo muito, está muito pesado para ele. E aí eu continuo sem olhar de frente, que eu digo para essa questão, e eu continuo incentivando as pessoas a terem o mesmo comportamento comigo. Porque é o jeito que eu sei lidar com as coisas. Mas eu posso mudar o jeito que eu lido com as coisas, eu não preciso lidar sempre igual. Eu preciso olhar para o resultado que eu quero na minha vida para, a partir disso, falar assim: não, pera, se eu estou vestindo sempre o mesmo comportamento, eu estou apostando sempre na mesma conduta, e eu estou frustrado, eu estou me chateando com isso, tá pesado, tá para mim, tá desconfortável. Eu estou chegando mais perto daquilo que eu quero na minha vida, ou eu estou mais longe daquilo que eu quero na minha vida? E aí eu preciso fazer esse olhar honesto comigo e falar, bah, Augusto, tu tá viajando, cara. Tu não precisa fazer as coisas pesadas desse jeito. Tu pode fazer mais leve. Tu pode escolher diferente. Tu pode escolher uma pessoa para te ajudar. Tu pode, sabe, várias outras coisas. E vocês podem ficar surpresas ou até acreditar que não. Mas a maior parte dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia não são as situações que a gente está envolvido. É a quantidade e a intensidade do discurso que a gente cria na nossa cabeça. O problema não é o fato, o problema é a história que a gente conta sobre o fato. Eu estou desconfortável com a Carla pede para fazer uma coisa para ela e eu começo, não, porque a Carla fica pedindo para fazer as coisas, porque a Carla é isso, porque a Carla não sei o quê, porque a Carla não faz nada, porque a Carla está sempre pedindo para que eu faça as coisas para ela, porque a Carla, sabe? Então o problema não foi a Carla me pedir para fazer uma coisa, o problema foi eu insatisfeito com alguma coisa na minha vida, achar que a justificativa de tudo que está acontecendo comigo é a Carla ter me pedido uma coisa. Então eu tenho que fazer esse olhar para mim, eu tenho que me olhar num espelho e não esperar um reflexo, mas esperar um olhar real e falar assim, putz, às vezes eu tô chato pra caramba, às vezes eu tô um mala, às vezes eu tô uma pessoa muito desconfortável de se conviver. E eu preciso olhar para mim desse ponto de vista, porque senão eu não me dou oportunidade de melhorar a minha conduta, senão eu não me dou a chance de ser uma pessoa diferente. Senão eu não me dou a chance de parar de me queixar das coisas que eu me queixo e buscar me satisfazer com as coisas que eu me queixo. Porque se eu tô tendo que me queixar das coisas que eu tô na minha vida com muita frequência, ou eu sou um idiota, porque eu não consigo enxergar que sou eu que estou escolhendo, ou eu não estou sabendo o que eu estou escolhendo. Eu prefiro pensar que quando eu não estou enxergando é porque eu sou ignorante, não porque eu sou idiota. Mas se eu estou me queixando com muita frequência das mesmas coisas, é porque eu estou indo para um desses dois lados. Ou eu estou ignorando que as coisas são escolhidas por mim, ou eu estou escolhendo de forma consciente e estou dizendo, putz, eu vou lidar com a mesma coisa de novo, vou reclamar e esperar que alguém me dê um presente por isso. Esperar que a vida me presenteie por isso. Não vai acontecer. As pessoas elas vão esgotar o estoque de pena que elas têm de nós. Daqui a pouco as pessoas se enchem o saco e falam, tá, Jô, se tu tá insatisfeito com o teu trabalho, pega e sai, sabe? Porque de fato, às vezes tá um saco mesmo o teu trabalho. Mas isso faz parte do teu contexto de vida e o olhar honesto que eu digo é tu olhar para o teu espelho e falar assim, bah, Jordana, o que que tu tá escolhendo fazer da vida? Mesmo que tu queira ficar no mesmo trabalho para todo ou sempre, o teu discurso vai ter que ser diferente. Tu não vai conseguir sustentar do mesmo jeito. Tu tem uma colega, tu sabe de quem que eu tô falando, que tem uma vida muito amarga. Tu quer viver a vida dela? Tu não quer viver a vida dela. Tu entende? Então, o amargor que a pessoa sente, tu percebe que é um ponto de vista. O trabalho é o trabalho, tu vai ter que fazer ou não. Escolhe, se tu escolheu ficar lá para fazer, tu vai fazer isso e tu entrega aquilo com o maior amor possível, com a maior aceitação possível. Mas se tu escolher continuar do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, tu não pode ficar olhando para situações que tu não escolheu. Não é um direito teu mais isso. Então, o jeito de tornar as coisas mais leves é começar mudando a forma como eu estou organizando a minha narrativa interna. Porque se está ficando pesado, o trabalho já é pesado, o trabalho tem o seu nível de exigência. Eu não digo que não exista isso, mas eu não preciso fazer com que as coisas fiquem mais pesadas. Porque eu vou, com licença, porque eu vou escolher.
ficar no mesmo lugar, eu preciso escolher fazer as coisas de um jeito diferente, senão eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Quem falava isso era Einstein. Perguntas, dúvidas ou questionamentos a partir desse ponto de vista? Tem coisas, Jô, que tu vai escutar que é bem difícil de engolir. Eu mesmo falando fico com dificuldade de olhar para mim muitas vezes nessas coisas que eu tô falando, porque eu sei o quanto é complicado, eu sei o quanto é difícil. Uhum. Tu sabe que eu sei o quanto é puxado ali a questão no meu trabalho e tudo, e eu acho que às vezes eu coloco mais uma carguinha em cima por causa da cobrança que eu me faço, entendeu? Aham. Talvez a cobrança que eu tenha não seja tão grande assim, mas eu me cobro um pouco mais por conta de tudo que tem que ser feito, entende? Sim. E mas claro, tipo, eu sei como é que é trabalhar em escritório, faz anos que eu trabalho, então eu sei que é a loucura que é hoje, sabe? Uhum. Só que acaba acumulando muita coisa, e aí, tipo, eu sei que tem coisas que eu teria que fazer que eu não consigo fazer, e aí eu me cobro por isso também, porque é muita demanda, sabe? Uhum. Então, tu tem que fazer as tuas coisas, mais a parte de coordenação, mais a outra parte que tu teria que fazer, que tu não consegue fazer, porque daí é. Mas, enfim, tipo, é uma coisa tanto que eu penso assim, todo dia de manhã eu levanto e eu penso, o que que eu vou fazer hoje? Tipo, antes de começar a trabalhar, eu penso, o que que eu vou fazer hoje? Tá, eu vou Uhum. organizar tal e tal e tal coisa. Tipo, eu ponho umas metas assim pra mim, Sim. né, mentalmente. E aí tem dias que eu não consigo fazer absolutamente nada do que eu propus. E Aham. aí isso me frustra. Só que, claro, tipo, eu nunca sei como é que vai ser meu dia. Talvez seja um dia calmo e eu consiga fazer muita coisa, mais do que eu pensei, mas talvez seja um dia muito cheio de demandas, que vem demandas de fora, e eu não consigo fazer um terço do que eu gostaria, entende? Sim. Um cuidado que tu precisa ter com relação a essas metas que tu estabelece é que quando tu estabelece um ponto de chegada e tu percebe que o resultado de não ter chegado no ponto é a frustração, muitas vezes tu não Uhum. estabeleceu uma meta, tu estabeleceu uma expectativa. Expectativa é Sim. quando tu diz na tua cabeça, eu espero conseguir tal coisa, tá? Então, quando tu cria Uhum. uma expectativa, a expectativa, ela geralmente ela vai atuar em cima do incontrolável. Uhum. Então tu pensa assim, a minha expectativa é que eu termine a aula e não esteja chovendo, para que eu possa ir a pé para casa sem me molhar. Uhum. Adianta eu criar essa expectativa? Eu Não, tenho controle sobre qualquer um dos elementos que compõem a minha ida para nada. casa, chovendo, a não ser o fato de usar ou não um guarda-chuva? Nenhum. Então, se eu crio uma expectativa, eu já crio ela com a cabeça consciente de que isso vai gerar frustração. Uhum. Então, me parece que é mais produtivo. Eu não sei se tu tem hábito de fazer lista de coisas. Eu faço às vezes. Eu acho que é mais importante para ti tu escrever das tarefas que tu tá tratando como meta nessa lista Uhum. e riscar as tarefas para ter essa sensação boa de riscar o que tu concluiu, sabe? E para também ter organizado Aham. para não ficar na tua cabeça isso. Sim. Para te deixar com um pouco mais de espaço para te concentrar melhor, para produzir Uhum. melhor, para não te distrair tanto durante o dia, porque a quantidade de demanda ela te tira muita atenção e te divide muito em várias coisas. E às vezes é muita, tipo assim, às vezes por exemplo, a gente tem empresas para fazer, né? Aham, Eu começo fazendo uma empresa, tenho que parar porque aparece demanda de outra, daí eu pego a outra, tipo assim, tanto que tem dias que eu tenho que pensar assim, tá, o que que eu vou fazer agora? Porque, tipo, eu não posso ficar pulando de uma para outra, sabe? sim. Quando alguém me pergunta coisa e tal. E aí eu penso, vou fazer essa do início ao fim. Daí chega na metade e falta um monte de coisa, liga para o cliente. Então eu nunca sei como é que vai estar a empresa. Tem umas Uhum. que é ok, consigo fazer do início ao fim, mas na grande maioria das vezes eu sei que vai faltar coisa, entendeu? E eu Aham. vou precisar de outras pessoas para conseguir terminar o meu trabalho.
Tu já tentou criar uma expectativa invertida? Do tipo assim, hoje não vou fazer nada, vou ficar coçando e esperar tudo ser feito. Não é bem assim. É, mas eu acho que tu vai ficar com medo. As pessoas têm medo de que o pensamento delas vai gerar um cenário confuso. Mas tenta pensar assim, todas as coisas que eu começar a fazer hoje, elas vão, elas não, eu não vou conseguir concretizar nada. Nada vai fechar 100% hoje. Tudo vou ter que parar para olhar outro assunto. É como se tu dissesse isso para ti antes de ir para o trabalho, entendeu? Porque tu já está fazendo isso, só que tu está fazendo isso ao contrário. A Aham, expectativa, quando ela é positiva, quando tu cria ela pensando num resultado bom, a chance dela dar certo existe. Mas se ela der errado, tu fica te sentindo mal. Lembra que toda sim. expectativa nasce para ser frustrada. Se eu crio uma expectativa que é de natureza negativa, ou seja, eu acredito que nada vai dar certo, e eu frustro a minha expectativa, o resultado é positivo. Faz sentido. Então, ao invés de ficar tentando martelar em cima daquilo que é o incontrolável, de que as coisas vão dar certo e tu não tem controle se elas vão mesmo dar certo, tu pensa que elas vão dar errado. Se elas derem certo, tu frustrou a expectativa e ficou feliz. Ô, Guto, mas Jô, daí isso vai contra uma coisa que eu penso. diga. Porque eu sempre penso, eu tento pensar positivo. Eu falei que tu ia Eu ficar sei com que tu medo. falou isso, Eu que cantei, não é cantei a assim, mas pedra, cantei eu a tento pedra. fazer isso. Beleza, mas o teu pensamento positivo, ele faz tu conseguir aquilo que tu quer? Às vezes eu acho que sim, Não é só uma mas é que tem coincidência? que ter o pensamento e a atitude, porque só Mas pensar não resolve. aí é que tá, mas não é só uma coincidência. Pode Porque se ser. o pensamento de fato ele funcionasse como tu tá me falando que ele funciona, 100% das vezes que tu pensa dá certo. Eu sa- Deveria, né? Então, se eu saio de casa com a crença de que eu vou conseguir fechar todas as empresas hoje, que vai dar tudo certo, tudo vai andar como tem que ser, e eu termino o dia e não foi como eu pensei, quer dizer que eu pensar não funciona para ter esse resultado. Não, mas eu sempre penso que vai dar. Eu tenho que pensar que vai dar, senão tá louco, Guto. Mas, Então, tipo, ontem eu pensei, fiz as minhas metinhas, né? Pensei, vou conseguir resolver umas coisas hoje. Ontem eu trabalhei muito e consegui fazer muita coisa, mais do que eu pensei até. Aí foi ótimo. Hoje não consegui fazer quase nada isso. do que eu pensei. Péssimo. Tu percebeu o que tu falou? Que se tu pensar do jeito que eu tô falando, menos do que a expectativa que tu cria, naturalmente todos os teus dias vão ser ótimos. Faz sentido. Não, não, Mas eu não, preciso continuar pensando positivo, porque eu Jô, acredito nisso. eu acho ótimo que tu acredite nisso, mas tu precisa aceitar o fato de que a Jordana não é o pensamento dela. Sim, é Tu verdade. precisa aceitar o fato de que tu é a tua essência, tu é a tua alma, certo? E a tua alma Uhum, não é pensante. O pensamento é o fruto do processamento da mente, só isso. Tu uhum. acreditar que o processamento da tua mente determina o resultado do teu dia, não que ele não possa, que ele não faça parte do resultado, mas tu acreditar que ele determina o resultado do teu dia é como tu acreditar que tu virar a chave do carro, tu vai chegar em qualquer lugar com o teu carro. Tu vai ter que dirigir. Sim, Se tu ligar o fogão e botar a panela e botar as coisas dentro da comida, sai pronta? Não, tu vai ter que intervir no que depende. tu tá fazendo. A tua essência vai Uhum, ter que operar naquilo que está acontecendo. Então, o hack, o código que eu tô te explicando é para usar a tua mente a teu favor. Não deixar uhum, ela lutar contra, não deixar tua mente ir contra tu mesma. uhum. Uma vez que tu aposta no pensamento positivo como uma premissa de que tudo vai dar certo a partir de tudo que tu pensa, tu tá gastando tempo com o pensamento e tu tá gastando tempo com frustração. Sim, Mas eu vou te faz deixar sentido. pensar e eu não vou dizer para ti não pensar positivo. Pensa sobre isso. Vou Amadureça, tentar pensar o contrário amanhã. Vou pensar o amadureça a contrário ideia, amanhã. amadureça a ideia
Tá. E tenta, pelo menos tu não quer mudar o teu pensamento, no final do dia tu organiza a tua narrativa interna e tu precisa terminar o dia com a clareza de que tu fez 100% do que tu precisava, que tu não ficou Uhum. devendo pro dia. Tá. Senão o dia de ontem que tu ficou devendo, junta com o que tu deve hoje, que vai juntar com o que tu deve amanhã, e aí de poucos tempos em poucos tempos tu vai te sentir sobrecarregada. Porque Uhum. parece que tu tá carregando um tanto de cada dia nas costas. E é essa a sensação que eu Sim. tenho falando contigo hoje. Lembra da Tá sensação que tu bom. tava há poucos dias falando comigo, que tu tava cansada, que tu tava, Sim. entende? É como É, se cada dia não exatamente. tivesse um ponto final. Então É, tu tá tanto acabando que o dia com a ideia. Como? tem dias que eu chego em casa e eu sonho com tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. E daí parece que eu não descanso, porque eu continuo trabalhando mesmo dormindo, entendeu? Parece. Aham, isso aí. Então tu precisa colocar um ponto final no teu dia, senão tu vai continuar trabalhando mesmo. Então tá. A partir de hoje de noite eu já vou tentar fazer Isso, essa reflexão isso aí. e vou ter, Tu tem vou, que botar a cabeça no travesseiro com a certeza que tu deu 100%. sim. Ah, mas eu não estava tão bem, não estava tão concentrada. Foi teu 100% hoje, acabou aí. Não tem discussão. Aham, Se tu pudesse fazer mais, tu teria feito. Então foi 100%. entendi. Tem que tornar esses Muito acordos bem. mais claros contigo, senão tu vai continuar te fazendo sofrer. Tudo bem contigo, Carla? Tudo certo. A Ah, Carla me mandou uma mensagem essa semana falando de alguns pontos de vista dela e eu gostaria de pontuar algumas questões bem importantes. A Carla tem uma questão que ela precisa conversar com algumas pessoas e ela sente que tem um traço de caráter dela que está incomodando ela nesse sentido. A Carla tem uma predominância do traço esquizoide, que é um traço que ele tem muito medo da rejeição. Então, naturalmente, quando eu preciso me expressar e me expor com o outro, o primeiro medo que surge é o outro não me aceitar como eu sou, né? Então, as minhas ideias não vão ser validadas, os meus pontos de vista não vão ser bons, não vão ser úteis, não vão ser promissores para mim. E as pessoas com quem eu tenho que conversar, se me causam aflição, é porque elas têm um peso emocional muito grande em mim. Logo, eu não gostaria de ser rejeitado pelas pessoas que eu amo, né? Basicamente isso. É essa a tua aflição? é essa. Então, Só essa. só essa. Quando a gente tem que ter uma conversa séria com alguém, uma conversa que a gente chama de conversa difícil, a conversa, ela não é difícil. Difícil é aceitar as possíveis respostas desconfortáveis ou contrárias à nossa expectativa. Só que os reveses dessa conversa, eles só vão acontecer se eu tiver a conversa. Do contrário, volto àquilo que eu falei antes, o sofrimento está só dentro da minha cabeça. Eu estou projetando para o futuro uma possível conversa que eu não estou tendo, mas que eu estou ouvindo possíveis respostas que também não estão acontecendo, como se algo tivesse acontecido, só que eu estou sofrendo por uma situação que não está no contexto da realidade, ela está no contexto das minhas projeções mentais. Eu tenho uma história engraçada para contar, que eu não sei se eu já contei isso, mas se eu contei, eu repito. No jiu-jitsu a gente tem um sistema de graduação que a cada semestre tu recebe como se fosse uma pequena evolução daquilo que tu tem treinado, aprendido, te esforçado, né? E de tempos em tempos, a cada 4, 5 semestres, tu é convidado a trocar de faixa. Então tu tem que fazer um exame, tem que estudar pra caramba, é bem intenso. E no meio tempo entre as trocas de faixa, tu vai evoluindo graus. E aí, na última graduação que eu fui, teve um cara que tava, assim, tinha começado a fazer um semestre que ele tinha começado a treinar. E aí ele é um humorista aqui de Caxias. E aí o professor dele disse assim, bah, vem aqui na frente e fala alguma coisa ali pra galera e tal, porque o cara faz muita piada e tal. E aí esse cara disse assim, olha só, e super sério o cara falando. Olha só, eu comecei a treinar, procurei em primeiro lugar com gente séria, com professores qualificados, e eu encontrei esse lugar. As pessoas aqui são muito sérias, os professores são ótimos, ensinam muito bem, tem muita clareza na didática, mas eu procurei isso porque eu fiquei pensando, tipo, putz, se acontecer alguma coisa comigo na rua,
sofreu uma agressão, uma tentativa de alguma coisa e tal, eu preciso saber me defender. E aí o cara disse assim, aí olha só que engraçado. Hoje eu venho todos os dias pro treino, eu apanho todos os dias no treino por uma briga que eu nem sei se vai acontecer. Ou seja, tu cria um contexto de Muito bem. realidade a partir da história que tu contou na tua cabeça e que te traz sofrimento. Uhum. Só que isso não é concreto ainda. Então, eu preciso entender e eu preciso explicar para mim uma coisa que é muito básica. Ela não é simples, mas ela é básica. Eu preciso entender por que que eu tenho que ter essa conversa. Por que que eu considerei que essa conversa é importante? O que que eu estou sonhando dentro de mim que me levou até essa conversa? E aí eu preciso valorizar o meu sonho. Se eu não coloco o valor naquilo que eu estou sonhando, eu vou colocar outra coisa. Então, se o meu sonho, ele me levou, não, para chegar até onde eu quero na minha vida, eu vou ter que ter essa conversa com essas pessoas. E aí, se eu digo para mim que, bah, mas tá difícil, eu não tô afim de conversar, não tô afim de ter essa conversa, eu tô dizendo que aquilo que eu tô sonhando não é tão bom assim, ou não tá valendo tanto a pena. Porque eu tô supondo que vai ser desconfortável a conversa, eu tô supondo que as pessoas vão responder do jeito que eu não quero ouvir, e também eu tô supondo que se o meu sonho, ele é negociável a esse ponto, talvez nem valha tanto a pena ir em busca dele. Então eu preciso, em primeiro lugar, reavaliar o valor daquilo que eu estou sonhando. Porque, Uhum. Carla, é diferente tu contar para nós que tu tá em busca de alguma coisa muito grandiosa na tua vida. Uhum. É diferente, isso é diferente do fato de tu querer não mais fazer alguma outra coisa na tua vida. Muitas vezes, quando tu não quer mais fazer alguma coisa na tua vida, tu vai acabar chegando num certo lugar que é um lugar que tu já pensava em chegar antes. Mas muitas vezes tu sonha em chegar nesse lugar. E aí tu não vai porque tu tá fugindo de uma situação ruim. Tu vai porque esse é teu sonho. Tu vê valor nele. Então o resultado final ele pode ser igual. Tu vai chegar no mesmo lugar nas duas circunstâncias. Uma porque tu tá indo sonhando, a outra porque tu tá fugindo de um desconforto. Mas tu há de convir que qualquer caminho fica mais agradável quando tu tá indo porque tu quer, não porque tu tá fugindo de alguma coisa desconfortável. Então, para ter essa conversa, eu preciso primeiro explicar para mim que o que eu vou falar para outra pessoa não é que eu não quero mais estar com ela, não é que eu não quero mais trabalhar com ela, não é que eu não quero mais o sonho dela, é que hoje eu quero o meu sonho. Eu não estou negando aquilo que a pessoa me deu, eu estou dizendo para ela que eu estou pegando aquilo que ela me deu e transformando numa coisa melhor, que eu coloco o meu tom na minha vida. Só que se eu não enxergo para aquilo que eu estou querendo dentro de mim, com o valor que isso deve ter dentro de mim, eu vou dizer que eu não quero mais fazer as coisas com a outra pessoa porque eu estou fugindo daquele desconforto lá que é estar fazendo isso. Que tem algum desconforto acontecendo ali. Só que se eu falo para a pessoa que eu não, só não quero mais aquilo lá, ela vai falar, putz, a pessoa está fugindo de mim. Putz, que ingrata que Uhum. ela está sendo. É. E, e olha que louco que vai ser o desfecho dessa história. Tu vai chegar onde alguma parte tua que ainda é essa criança aí dentro se sente rejeitada e tu vai construir essa rejeição na tua vida. Porque tu não ousou dizer para essas pessoas que o que tu tá indo buscar é teu sonho. Tu chegou para elas e falou assim: "Bah, eu acho que eu não quero mais fazer isso aqui". E elas vão ouvir com ingratidão, muito provavelmente. Mas se tu chegar lá e tu falar assim, cara, eu tô sonhando com uma coisa muito grande para mim. Só que para eu seguir o meu sonho, que é a minha vida, eu não posso mais continuar no mesmo lugar. Eu vou ter que fazer diferente a partir de agora. Eu posso te ajudar com o que tu estava fazendo até agora, posso te ajudar a organizar a vida como ela estava sendo até agora, mas eu preciso olhar diferente para aquilo que eu quero da minha vida, porque não cabe mais. Tá incompatível. Ou eu fico aqui e adoeço, ou eu saio daqui e vou viver minha vida, vou viver meu sonho. Isso é uma ameaça. A gente não precisa chegar na ameaça.
Mas é um recurso que tu pode usar muitas vezes quando as pessoas elas se mostram incompreensíveis, porque elas também vão ter as narrativas dela. Bah, se tu não ficar aqui comigo, Carla, fazendo, me ajudando a ajeitar o espaço aqui, não vai dar certo, eu vou ter que fechar espaço. Não sei mais o que fazer daí. E aí tu vai dizer para mim, não, Augusto, olha só, o espaço ele é tua responsabilidade, eu acho que aquilo que eu fiz contigo aí foi muito legal e tal, mas tu vai ter que seguir o teu caminho. Porque eu não posso Uhum. ficar mais aqui seguindo o teu caminho. Pode ser chocante, pode ser triste para as pessoas escutarem isso, mas é o maior sintoma de maturidade que tu pode apresentar. Uhum. E o traço esquizoide, ele é muito legal, porque ele consegue imaginar com uma facilidade maior. Eu acho o psicopata mais legal porque eu tenho uma predominância psicopata. O psicopata ele encontra respostas com muita rapidez. Ele é muito sagaz na maneira dele responder as coisas. Então, eu uso muito isso no meu dia a dia nas aulas, porque as pessoas falam uma coisa, eu rebato. Elas falam, eu rebato. Elas Uhum. falam, eu rebato. Porque a minha cabeça ela tá sempre pronta, ela tá sempre ativa nesse sentido. Só que o traço esquizoide, ele tem uma coisa muito mais legal que ele consegue imaginar uma coisa muito mais criativa. Ele pode demorar um pouco mais, mas ele imagina uma saída muito mais criativa para um problema que ele tem. Só que para que tu consiga imaginar a saída para essas conversas difíceis que tu precisa ter, tu precisa dar o primeiro passo, que é fazer aquilo que é o mais desconfortável de tudo, a princípio, que é ter a conversa, é te expor a esse desconforto. E desenvolver dentro de ti uma coisa que chama uma suposta coragem de tu não agradar as outras pessoas com aquilo que tu vai fazer, sabe? Assim, Uhum. eu assumo o risco de deixar algumas pessoas insatisfeitas com a minha escolha. Ah, elas vão reinar, elas vão encher o saco, elas vão achar que eu tô errado e paciência delas. Porque eu não posso negociar aquilo que eu tô querendo, porque isso que eu tô querendo é muito valioso para mim. Tem um lance muito complexo que é assim, ele não é complexo, ele é difícil de aceitar. O medo da rejeição, ela é a tua versão infantilizada dentro de ti, dizendo pra ti, bah, não faz isso, cara, não vai mexer nisso aí que vai dar merda, Uhum. tá? E olha que interessante o que tu me falou. Eu tenho muitas vezes dificuldade de assumir uma responsabilidade, dificuldade de dar o próximo passo. Por quê? Porque esse próximo passo, ele invariavelmente vai levar essa criança para um nível de superioridade, de amadurecimento. A criança não vai deixar de existir, mas tu como pessoa vai amadurecer. Tu só sai do lugar que tu tá porque tu assume a responsabilidade. Quanto mais responsabilidade tu assume, maior tu cresce, mais tu cresce em caráter, em espírito, em mente, tudo isso. Ah, então eu vou me responsabilizar por todas as coisas que estão na minha volta? Não. Eu vou olhar lá para minha listinha dos valores e vou ver o que que faz sentido para mim. Porque tu vai assumindo a responsabilidade, tá? Hoje eu decidi, então eu vou conversar com quem eu preciso conversar. Eu vou colocar as cartas na mesa e vou explicar para essas pessoas que o que a gente está vivendo tem um prazo de validade. Porque eu Uhum. preciso colocar em prática uma coisa que para mim é muito valiosa, que é o meu sonho. E esse sonho tem que estar construído, bem construído dentro de ti em termos de ideia e em termos de valor. Para que quando tu for falar dele, tu não só te empolgue com as projeções da tua cabeça e também não só te emocione com aquilo que tu acha que vai ser, mas que tu dê a sensação para outra pessoa que tu tem o pé no chão, entende? Que não é uma viagem aquilo que tu tá sonhando. Uhum. E ao contar para essas pessoas daquilo que tu tá fazendo, tu vai mostrando para essas pessoas que isso tem uma lógica, que tu tá com o pé no chão, que não faz mais sentido tu continuar onde tu tá. E eu tinha uma coisa que eu queria falar, e eu acho que ela ficou. Mas depois eu vou lembrar. Então, quando tu escolhe não ter a conversa pelo medo do desfecho dela, tu tá escolhendo ficar como tu tá. Isso tu já Uhum. sabe. Uhum. A responsabilidade, ela já era maturidade, é por aí. A tua criança, ela não vai deixar de existir, tá? Ela continua existindo. Só que tu imagina que aquilo que tu sonha hoje e que tu acha que é muito, muito, muito legal que tu tá sonhando, é também a tua criança se realizando. Uhum. Tu dá voz para ela duas vezes quando quando tu vai em busca do teu sonho.
Primeiro, porque tu tá amadurecendo, ou seja, tu tá honrando essa criança. E segundo, porque tu tá realizando uma coisa que ela também sonhava. É bem difícil tu ter um objetivo de vida, um sonho, uma coisa muito profunda, que tu não esteja levando a tua criança junto. É bem difícil. A realização, quando ela é profunda, ela não tem como ser só material. Quando a gente fala da questão Primeiro, tu tem alguma pergunta? Não, ainda bem que vai ficar tudo gravado, porque eu vou ter que assistir de novo. Quando Meu Deus, é tu, muita coisa. quando Eu não tu, ia dar conta de escrever. quando tu pensa em conversar com quem tu precisa conversar, qual que é o teu medo? É realmente dessa questão da rejeição, né? De decepcionar, de frustrar, Tá. né? Então é isso. Vamos supor que eu seja teu pai aqui na nossa conversa, certo? É, Aham. só que eu tô com a cabeça orientada para um lado, né? Mas eu tento me colocar no lugar como se eu fosse como se tu fosse ter uma conversa com teu pai, eu fosse teu pai. Eu imagino é que é eu conversando com a Bia. E a Bia me falando uma coisa do tipo assim, eu tô indo em busca de um sonho meu, não sei o que, não sei o que, eu não posso mais fazer um trabalho aqui contigo, não quero mais trabalhar aqui no espaço, quero viver a minha vida, certo? Então vamos supor que essa seja a conversa. Quando tu vai contar para mim que tu não vai mais fazer o que tu faz aqui comigo, eu fico preocupado, chateado, esse tipo de coisa. Só que eu acho que não existe uma realização maior para um pai do que perceber que a prole que ele criou, os valores que ele transmitiu, estão gerando fruto. Eles estão indo para frente. Porque o foco da vida humana é olhar para frente. Do mesmo modo que se tu fica preocupado demais, eu aqui como o papel do teu pai, com aquilo que eu tô sentindo, com aquilo que eu vou fazer na minha vida, com aquilo que eu tô vivendo dentro de mim, tu não tá mais olhando para frente, tu tá olhando para trás. E para trás tu não realiza sonho, tu não vai voltar no tempo, tu não vai resolver as minhas questões emocionais, os meus medos, as minhas inseguranças, as coisas que eu tenho dentro de mim. Tu vai ter que deixar eu resolver isso, tu vai ter que me dar essa oportunidade. É igual um relacionamento afetivo. A pessoa com quem tu tá te relacionando, ela gosta de viver uma vida livre, pá, bom pra caramba. Mas chega num momento que tu vai ter que assumir uma responsabilidade diferente, vai ter que olhar pra vida de um jeito diferente. Senão isso aqui não é mais um relacionamento. Então as coisas elas começam a mudar de tom na medida que tu dá pra pessoa o direito de duvidar sobre o papel dela. Então pode parecer um pouco complexo, mas imagina a cena assim. Tu tá aqui nessa posição, e aí as pessoas que vieram antes de ti estão atrás de ti. Mas tá todo mundo olhando pra frente, ninguém tá olhando pra trás. Pelo menos não deveria. E é a partir do ponto que tá todo mundo olhando pra frente, cada um vai desenvolvendo a própria vida e fazendo a coisa que é mais sagrada, que é honrar o esforço de quem veio antes. Tu buscar a tua realização pessoal é o compromisso de dizer para os teus pais que o esforço deles valeu a pena, que eles vão dizer para os pais deles que o esforço deles valeram a pena, que eles vão dizer, sabe, para todo mundo que veio antes. Porque o que tu veio fazer no mundo é muito teu. Tu não pode ficar fazendo o que os outros vieram fazer na vida. A realização da Jordana pode estar lá dentro do escritório, não vai fazer sentido para ela ficar trabalhando aqui comigo, talvez. Eu já convidei ela, ela não quis ficar aqui comigo trabalhando. Ainda. É, basicamente, quando tu olha para essa questão do medo, se tu tá com medo de ser mal vista, das pessoas te rejeitarem alguma coisa assim, o que que de pior pode acontecer? Se tu ficar como inimiga das pessoas com quem tu vai falar. As pessoas acabamos a conversa agora. Eu tô com um ranço de ti que eu não aguento nem te olhar. O que que de pior pode acontecer nessa situação? A gente ficar sem se falar, por exemplo. Já aconteceu isso? Não. Será que isso é uma possibilidade real?
Eu acho que é como você disse, né? Eu vou criando, na verdade, eu já tenho um TCC, uma dissertação na minha Isso, cabeça sobre isso, com trocentas mil páginas, né? Desenhado, esquematizado, mas tudo na minha cabeça, idealizado. Histórias que eu estou criando, possibilidades que eu crio, mas não que de tudo isso que realmente é real, muito pouco, né? Quase nada, uhum, porque nada disso aconteceu, né? Tudo tá na minha mente. sim. Eu não convivo tanto assim contigo, mas eu acho que tu não é uma pessoa que é muito belicosa, que vai brigar com as outras pessoas, que vai discutir, batendo Uhum. boca, esse tipo de coisa, Não, certo? Não é, não, tu não é essa pessoa. não, Então, não. a visão que eu tenho de ti é que tu é uma pessoa mais apaziguadora, Uhum. certo? Então, na perspectiva de que tu vai perder o controle da situação ali na conversa e as pessoas vão começar a fazer coisas que tu acha que não vão ficar legais, ou vão querer se afastar, ou vão querer fazer jogos emocionais mesmo sem perceber de forma inconsciente, tu sabe o caminho de voltar para perto delas. Uhum. Ah, eu quero fazer, o meu sonho é esse. Tá exposto aqui meu sonho. Para realizar o meu sonho, eu vou ter que fazer isso, isso e aquilo. E as pessoas começam a falar, não, porque não vai dar certo, porque não sei o quê, porque tu não pode fazer isso. Aí tu organiza uma resposta diferente. Ah, mas eu te ajudo até tal ponto. Eu fico contigo Uhum. até tal data. Eu te ajudo com Uhum. isso e aquilo por mais esse tempo aqui. Mas com muita clareza de onde tu quer chegar com isso e de que qual é o prazo de validade. Tu não pode sair da conversa sem prazos de validade, sem o acordo estar claro para ti. Uhum. Senão tu vai estar ferindo o teu sonho, tu vai estar ferindo a tua criança, tu vai estar dizendo para tua criança, tá, tu saiu de casa, mas não saiu de casa. Uhum. Aí tu tá sendo injusto, entende? Isso não é bom porque vai te causar sofrimento, vai te causar outras situações que tu vai ter que ficar lidando por mais um longo período. A ideia é ter o panorama muito esclarecido na conversa. Mas na conversa, né? Não antes. Não tem como tu prever o resultado de uma conversa antes que ela aconteça. É, Ficou um pouco mais claro? ficou. Tá bom. Tá bom. Muito bem, eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês aqui hoje. A primeira delas, para ficar gravado aqui. Primeiro que eu sou muito grato por vocês estarem aqui. De verdade, de coração mesmo, vocês fazem parte da minha realização pessoal e profissional. E quando a gente chega nessa sensação que eu fico quando eu tô falando com as pessoas, quando eu tô ensinando, quando eu tô discutindo esse tipo de coisa que eu acho muito bom discutir a vida, essa sensação para mim ela é uma sensação meio impagável. E aí eu fico com uma sensação, com uma gratidão muito grande no meu coração por poder viver isso, sabe? Por ter pessoas que me escutam e que dão valor para aquilo que eu tô falando e que querem me ouvir e que apostam, que confiam em mim, isso me deixa muito feliz. Em agradecimento a isso, eu tenho uma coisa que eu estou trabalhando ainda, não está concluída, mas que vai ser um presente que eu vou dar para vocês depois da mentoria, que é o livro da mentoria. Ele está sendo escrito. E aí no livro da mentoria a gente vai ter o resumo não, vai ter os encontros que a gente teve, algumas coisas das discussões que a gente teve, alguns exercícios para que vocês possam ler, revisar, refazer, aprofundar um pouco mais algumas coisas e ter também o conteúdo com mais calma, para ir repaginando a própria vida. Não tenho um prazo final ainda para deixar ele pronto, porque eu tenho algumas demandas, mas ele vai acontecer e quando ele acontecer vocês vão ficar sabendo. Basicamente isso. O encontro final ele é um encontro de revisão, tá? Então a gente fez isso até agora para eu entender em que ponto que vocês estão nas questões de vocês, nas dúvidas que vocês tinham do início da nossa mentoria. E tem algumas outras coisas que eu vou expor para vocês de modo mais organizado, para que vocês consigam entender isso aqui que a gente está fazendo como uma espécie de rito de passagem. Porque na verdade, o que a gente faz num processo de mentoria é sair de uma vida que a gente estava levando, no contexto que for,
No caso aqui, o contexto ele é os nossos assuntos pessoais, nossa vida emocional, nossa vida espiritual, nossa vida física em alguns aspectos, mas a gente precisa entender o processo da mentoria como entender onde é que eu tô, elencar, definir objetivos e seguir a partir daí com algumas ferramentas diferentes daquelas que eu estava usando. E eu lembro da frase do Einstein de novo: se eu estou fazendo tudo igual, vou continuar tendo o mesmo resultado. Por isso que a gente trata isso aqui como um rito de passagem. Então, o mundo lá fora, as pessoas continuam vivendo a mesma coisa na vida delas. Partimos desse pressuposto. Mas dentro de nós, a gente mudou algumas coisas. A gente não está mais encarando a vida do mesmo jeito que era antes. E é importante a gente prestar atenção nisso, porque algumas pessoas vão querer que a gente seja a mesma pessoa que era antes, que não faz mais sentido. Então, eu preciso sair desse lugar e falar para a pessoa: olha só. Eu não mudei um absurdo, uma coisa muito enlouquecida, mas tem coisas que não fazem mais sentido para mim que eu precisei organizar diferente dentro de mim. E aquilo que tu está esperando que eu faça, seja, mostre, não vai mais acontecer. Não do jeito que estava acontecendo antes. Então a gente já falou um pouco sobre o que vocês estão sentindo, passando, o que não ficou tão claro. A gente tentou organizar um pouco melhor tudo isso. E a jornada, ela precisa de um fim que honra o seu processo. Então, é necessário fazer essas coisas aqui que estão em verbo aqui, ó, acolher, integrar e ritualizar. A gente fez bastante acolhimento, falei bastante com vocês até agora. A gente integrou alguns pontos de vista, conhecimentos, formas de enxergar as coisas e ritualizar. Depois eu vou dar uma tarefa interessante para vocês. A transformação real, ela não é só na cabeça, né? Não é no entendimento das coisas. Uma transformação real, ela acontece em todos os aspectos que compõem o ser. Então, eu tenho pelo menos três esferas na vida: física, mental e espiritual. Uma coisa que de fato é uma verdade para mim, ela é uma verdade nessas três esferas. Se eu sinto que o meu ser espiritual está vivendo uma coisa, a minha mente está vivendo uma coisa, meu corpo está vivendo uma coisa, de fato, estou transformado nesse aspecto. Então, quando eu falo de energia, eu estou falando daquilo que integra esses três corpos. E um rito, um processo, um procedimento, ele marca essas mudanças profundas no ciclo, né? E o encerramento, ele é esse espaço onde a nossa nova identidade, ela deixa de ser um aprendizado formal cognitivo e passa a ser uma presença, que é a nossa existência, a nossa vida no mundo. Então, muitas vezes, quando a gente não ritualiza esse processo que a gente passou, a gente vai perdendo a nossa força interna, essas vozes que interferem na nossa decisão, na clareza daquilo que importa para nós, elas tomam um tom mais alto que a gente não gostaria, e as antigas rotinas, ou seja, aqueles velhos jeitos de viver a vida que eu tinha resultados que eu não gostava, eles vão aparecendo de volta. Os caminhos que a gente já está acostumado, eles ganham força à medida que a gente vai se deixando de lado. Uma coisa muito importante para as rígidas de plantão, tá, Jordana, Paloma, principalmente, e a Carla, ela tem o esquizoide e depois ela tem a parte dela. Você não precisa da perfeição, serve para as três, né? Precisa de presença. Então, aquilo que eu falei para a Jo antes, tu precisa terminar o dia com a clareza que tu fez 100%. Ah, mas eu terminei tudo, ficou tudo perfeito, ficou excelente, amanhã eu vou chegar, minha mesa está vazia? Não. Mas tudo que eu fiz bem feito, entreguei tudo que eu podia nesse momento que eu entreguei. Eu não deixei de fazer alguma coisa. Tudo que eu tinha para hoje foi concluído. A gente não precisa dominar tudo. A gente precisa escutar o nosso corpo e sustentar as nossas escolhas. Tu não precisa ter a melhor conversa da tua vida com quem tu precisa conversar, Carla. Mas tu precisa escutar que tem horas que é melhor tu ficar em silêncio e escutar o que o outro tá falando. Não tem sensação melhor do que tu sentir que alguém tá te escutando. Tu dizer, porra, a pessoa tá valorizando o que eu tô falando, cara. Ela de fato deixou tudo que ela podia estar pensando e fazendo ou interferindo na vida dela para escutar o que eu tô falando. E às vezes ela tá falando coisas que nem são confortáveis para ti, mas te coloca um pouco de fora. Lembra que ela tem uma vida, passou por várias coisas, sofreu, tudo isso. E às vezes é todas essas vozes aí falando, né?
Você não precisa de mais uma formação, um curso, alguma outra coisa assim. Tu precisa aplicar aquilo que tu já sabe. Então você já tem um monte de conhecimento. Eu gosto muito de lembrar que eu só me relaciono com gente inteligente. Então vocês foram selecionadas para estar aqui, tá? Não pensem o contrário. Se vocês não fossem inteligentes, vocês não estariam aqui. O que foi transformado até aqui? A gente precisa dar um nome para algumas coisas. Então, vocês percebem dentro de vocês algum padrão que vocês não usam mais? Eu lembro de um padrão da Paloma, que era a reclamação da viagem. Ela me falou outra coisa numa mensagem esses dias, sobre autocobrança, que foi um movimento que ela fez de se perguntar se de fato aquilo lá fazia sentido para ela não fazer algumas coisas que ela estava fazendo antes, dizendo assim, putz, eu estou escolhendo fazer um monte de coisa que nem faz tanto sentido assim, estou me gastando um tempo e estou me cobrando demais e não está sendo legal. Falei, ó, olha que movimento massa. A Jo mudou uma questão ali na alimentação dela que eu achei legal, que foi uma conversa que a gente teve sobre jejum. A gente estava falando disso na aula passada também. É, a Carla, eu não consigo lembrar, mas teve um lance que eu usei até várias vezes de exemplo, uma coisa que tu falou num encontro. Eu acho que foi que eu tinha recebido um convite e aí eu consegui recusar sem Isso. sentir a culpa. Isso aí, ó. Quebrou o padrão, quebrou o padrão. Isso aí. Quebrou o padrão, tu rompeu a bolha que tu existia lá dentro, dizendo assim, serei sempre igual. Não, tu não é sempre igual. Tu pode desestabilizar aquilo que está acontecendo e começar a fazer novo. Excelente. Uma nova escolha que passou a existir. Ou seja, antes eu tinha uma conduta com relação a reclamar da minha viagem para o trabalho, não tenho mais. Eu dizia assim de qualquer forma para qualquer pessoa. Não, pera, faz sentido para mim? Não, não faz mais. Eu usava o momento da comida para colocar várias sensações desconfortáveis em xeque aí. Então eu me sentia tri bem comendo. Todo mundo se sente bem comendo. Mas depois se isso virar um peso, um desconforto, não tá valendo tanto a pena assim, né? Uma frase interna que se dissolveu. Vocês percebem a voz interna de vocês falando algumas coisas? Às vezes fica muito claro o que que essas vozes estão falando, às vezes fica meio confuso. Uma frase interna que eu não falo mais. Vocês podem pensar e me falar. Se vocês lembrarem, me falem. Um gesto de coragem que vocês não fariam antes. A Carla trouxe exemplo aí. Bah, falei que não tá dando. Não vou fazer esse negócio aí. Não vou aceitar esse convite. Uma parte de si que foi resgatada. Tem um exemplo de uma pessoa que estava na outra turma da mentoria que ela fez foi passear com a família dela, fez uma viagem para um parque de diversões e ela viveu várias coisas da infância dela. Falei, olha que resgate importante que foi isso aí. Ela falou, bah, me diverti demais assim. Tu vê. Às vezes as coisas estão resolvidas no simples, né? Não no presumido, né, Jô? Tudo no simples. É necessário reconhecer que algo já mudou. Eu preciso fazer o esforço de valorizar aquilo que eu estou vivendo. Eu preciso fazer o esforço de dar valor para quem eu sou, para aquilo que eu estou construindo. Se eu acho que aquilo que eu estou fazendo, Jordana, é sempre insuficiente, eu termino o dia com a sensação de que eu fui um bosta. Eu termino o dia com a sensação de que eu não fiz o que eu devia ter feito. Eu termino o dia com a sensação de que está cada vez mais pesado e cansativo. Eu termino o dia com a sensação de que eu não vou salvar quem eu acho que eu tenho que salvar. Eu preciso valorizar aquilo que eu faço. Eu preciso dizer, cara, eu entreguei 100% do meu 100% de hoje. Porque quem reconhece o avanço que tem, gera mais força para continuar caminhando. Se eu não reconheço aquilo que eu estou fazendo de bom, eu não sinto vontade de continuar fazendo. Ah, hoje eu fiz foi meia boca. Foi meia boca pra quem? Às vezes eu superei um puta cansaço, às vezes eu superei uma puta indisposição, às vezes eu superei um dia inteiro que me exigiram demais, eu fui muito exigido, dei conta de várias coisas e ainda fui lá e fiz mais não sei o quê. Valoriza o que tu tem feito. Às vezes a gente entra numas paranoia de que achar que aquilo que a gente tá fazendo é grandioso, porque alguém falou que a gente tem que ser humilde, mas ser humilde não é ser boca aberta. Não é achar que tu tá sempre devendo pra vida.
Ser humilde é se satisfazer no pouco, na, na- naquelas coisas que elas estão disponíveis no dia. Tem um equívoco que se comete muito dentro, que tem uma área da filosofia que chama hedonismo. Não sei se vocês já ouviram falar. O hedonismo, ele é traduzido como uma busca incessante pelo prazer. Então, a pessoa hedonista é aquela pessoa que tu identifica que tudo que ela faz, ela está buscando satisfação. Então, eu não vou ir para o treino hoje porque eu quero ficar na minha cama deitado porque está quentinho. Então, se diz que essa pessoa está tendo uma conduta hedonista. Só que a raiz do hedonismo, que é lá na filosofia, que eu não lembro quem que foi o cara que começou isso aí, era um pouco diferente a conceituação. A pessoa se satisfazia com qualquer coisa que estivesse disponível para ela. Então, se o meu compromisso firmado é ir para o treino agora, eu vou para o treino e me satisfaço com isso. Se eu queria comer carne e eu tenho só pão, eu me satisfaço comendo esse pão. Ou seja, eu gero uma compreensão de que aquilo me traz prazer porque é o que eu tenho disponível, não tem outra coisa disponível. E aí eu me sinto extremamente bem com as coisas que estão no meu dia a dia. Porque eu percebo que eu não tenho outra coisa. Eu não escolhi diferente para ter diferente. Eu escolhi isso e eu tenho isso. Ah, mas eu não gostaria de ter isso. Muda as tuas escolhas. Não tem uma máquina sendo operada na tua vida para que tua vida seja como ela é. É tu que está escolhendo. Ah, mas tem coisa que eu não controlo. É óbvio, mas o que tu controla, tu escolhe. E a gente quer chegar num lugar de criação de um código pessoal, que são pequenas afirmações que a gente usa para lembrar de alguns pontos importantes. Por exemplo, eu sempre volto ao meu corpo. Eu estou em dúvida se eu decido por uma coisa ou por outra. O que que eu estou sentindo? Frio na barriga, indisposição, má digestão, engove. Então, eu estou sentindo essas coisas no meu corpo que estão desconfortáveis. Essas coisas elas estão me dando uma informação útil. Só que a gente se acostumou a não ouvir o nosso corpo falando, e quando ele está dando sinais, a gente tenta ignorar isso. Eu não abandono mim mesma por ninguém. A pessoa me convidou para um rolê lá no fim do mundo, alta função, não faz sentido para mim. Vou lá ver o cara matar uma vaca e carnear a vaca ao vivo, matar fora. Ou seja, eu não abandono os meus princípios, porque o fulano que me convidou é uma pessoa que eu gosto muito, que se eu não for, ele vai pensar que eu sou uma tirana dos infernos. Não, eu não vou me abandonar por qualquer coisa. Para mim, sucesso inclui paz. Bah, apareceu uma oportunidade de trabalho muito boa, mas não vou ficar em paz, não é muito boa. Não aceito migalhas emocionais. Tô numa relação, seja com qualquer pessoa, que a pessoa tá sempre entrando em contato quando precisa, mas ela nunca marca um café despretensioso. Pô, é uma migalha emocional. Tô nessa relação por quê? A pessoa tá precisando fazer terapia, vai lá, paga uma psicóloga, sei lá. Mas às vezes ela tá contando com a pessoa errada para isso. Ou quando eu preciso, eu não posso contar com a pessoa. Para ela, eu tenho que estar disponível. Para mim, ela nunca pode. Tem migalha relacionada. A minha verdade é mais importante que a aprovação dos outros. Meu sonho vem antes. Ah, Jordana não gostou do meu sonho. Que se foda. Vai buscar o teu daí, né? Eu não tô nem aí se tu tá aprovando ou não o meu. Então, essas afirmações são só exemplos, né? Vocês podem pensar nas coisas que fazem mais sentido para vocês, mas é importante vocês terem isso anotado no telefone, um papel na carteira, alguma coisa assim, para visitar isso aqui volta e meia, para vocês não esquecerem que eles são gatilhos que levam vocês para aquelas coisas que importam muito, para os valores de vocês, para o propósito de vida de vocês. Isso vira uma bússola, uma âncora. A bússola para orientar a direção e a âncora para saber onde é que eu tenho que ficar. Quando vem os desafios, a gente volta para esses lugares onde a gente se sente mais seguro e confortável. Reflexões importantes para a gente ficar pensando por alguns minutos. Qual foi a maior conquista interna que eu tive nessas semanas? Que foram 9 semanas no total, 8 encontros que a gente teve uma semana que a gente falhou ali no meio no encontro, né? Qual parte de mim foi restaurada? O que que eu sinto que integrou de volta em mim, né? O que que eu posso fazer amanhã que sustenta a mulher que eu me tornei até hoje, que eu aprendi a ser nessas últimas semanas?
E quem que eu vou ser mesmo nos dias que eu esquecer tudo isso que a gente discutiu aqui? Será que tem como esquecer tudo isso? É a primeira pergunta que eu faria. Mas quem que eu me torno a partir do momento que eu não lembro mais da... Ah, o Augusto falou isso, a Jordana falou isso. Chega num ponto que vocês já devem ter percebido isso, que alguns conhecimentos, eles são tão internalizados que eu não sei mais quem que falou. Mas eu trato como se fosse uma frase que eu tô pensando. E aí, quem que eu me torno? Quem que eu vou ser quando todas essas coisas elas não forem mais lembradas, mas fizerem parte do meu cotidiano? Difícil essa. Então, uma pequena tarefa para vocês cumprirem nos próximos 3 dias para vocês não esquecerem, não perderem tempo e não se perderem, né? A gente precisa escrever uma pequena cartinha com alguma coisa que demonstre aquilo que eu aprendi, quem que eu estou me tornando, o que que eu não aceito mais perder de mim, o que que eu não vou mais deixar acontecer que me tira do meu centro, e qual que é o meu compromisso daqui em diante. Comigo, sempre eu como papel principal da minha história, né? Quando a gente se trata como papel principal da própria história, tem que separar as coisas, né? Isso não é egoísmo. Egoísmo é eu querer que todo mundo faça igual a mim. Mas o que eu vivo na minha vida, o que importa pra mim, os valores que eu pratico, talvez não façam sentido pra Carla, pra Jo, pra Paloma. Estaria sendo egoísta se eu dissesse assim, não, Carla, pra ti tu tem que fazer exercício todos os dias e tu tem que comer só isso e tu tem que fazer só isso com a tua família, e não sei o quê. Aí eu tô te descrevendo como é que é a minha vida. Aí não faz sentido, eu tô sendo egoísta. Quando a gente está olhando para a própria vida a partir de si próprio, a gente está honrando aquilo que importa para nós. E tem que ficar muito claro que autocuidado e prestar atenção em si próprio não é esse lance dos caprichos, né? A pessoa deixa de ter momentos muito proveitosos com pessoas muito boas de estar junto porque ela foi, sei lá, ficou se olhando no espelho, se admirando. Isso é perda de tempo. Fiz a carta, escrevi todas essas coisas, respostas extremamente profundas, milhares e milhares de páginas escritas à mão com uma caneta Bic de cor azul. Eu vou queimar essa carta. Eu vou mandar para o universo tudo isso aí que eu escrevi. E eu escolho um gesto de ancoragem, uma joia, uma palavra, um objeto que representa aquilo que eu me tornei. Então, eu escrevi toda a parada ali, queimei a cartinha. Não deixem de queimar a cartinha, não deixem de escrever a cartinha. E aí eu tenho um gesto. Eu tenho o negócio do gesto de ancoragem. Eu lembro quando eu fiz terapia há alguns anos e a minha terapeuta, minha psicóloga, ela falava de um modo de enfrentar situações difíceis na vida que a gente chama de humanidade compartilhada. Então, quando tu começa a pensar na situação difícil que tu tá passando e tu diz assim pra ti mesmo, eu entendo que eu tô passando por uma situação difícil, mas eu reconheço que tem muitas pessoas no mundo todo passando pela mesma situação difícil que eu. E a gente fazia isso colocando a mão no peito, sentindo esse toque. E eu lembrava desse toque no peito, e às vezes só de tocar no peito me vem alguma sensação de calma das vezes que eu repeti o exercício, dizendo assim, calma, tá tudo bem, tu tá passando por uma situação difícil, mas tu precisa reconhecer que tem muitas pessoas passando por uma situação difícil igual a tu. E tu não tá sozinho nesse desconforto. E tu te acalma, porque parece que o teu problema ele foi dividido com todo mundo que tá passando por uma treta parecida. E aí isso é um gesto de ancoragem. Eu não sei se vocês acompanhavam as Olimpíadas, o César Cielo, o nadador, ele se batia, ele se dava muito tapa antes de entrar na piscina. Isso é um gesto de ancoragem. É como se isso fosse um botão que lhe ligasse uma personalidade dele que vai lidar melhor com o desafio da prova. Então, o gesto de ancoragem ele é uma coisa bem importante para ter no dia a dia. O gesto ele não precisa ser um gesto físico, tá? Ele pode ser um gesto mental, um movimento que tu faz na tua cabeça. Eu tive mais um exemplo.
eu tive um momento que eu fui fazer uma vivência um curso de formação pessoal, em que a gente teve uma noite muito exaustiva. O encontro começou, tipo, numa sexta-feira de noite, 8:30 da noite, e todo mundo pensou assim, "Ah, a gente vai chegar lá, vai dar boa noite, vai ouvir meia dúzia de lero-lero, lenga-lenga ali das pessoas, e vão mandar a galera dormir, e amanhã de manhã a gente começa cedo e tá tudo feito." Cara, eram dois professores, a aula foi até às 3 da manhã. Tava todo mundo exausto, um som alto do caramba, ar-condicionado ligado, frio, tudo para deixar a gente desconfortável, porque o lance era lidar com os problemas. Acabou a aula, o cara pegou um texto, mandou distribuir o texto para todo mundo e falou assim: vocês têm até amanhã, na primeira hora do encontro do dia, que era tipo 7:30 da manhã, para decorar o texto e apresentar. Cara, era 3, 3 e pouco da manhã. Como é que eu faço para decorar um texto às 3:30 da manhã para apresentar às 7:30, 8 horas? E aí eu falei assim, não tem como. Na minha cabeça eu falei, não tem como fazer isso aqui. Não vai rolar. E aí o cara, na hora que eu terminei de falar na minha cabeça, ele disse assim, porque vocês já estão aqui, né? Aí vocês vão deixar de fazer isso aí? Vocês não vão nem tentar? E aí ele me pegou, porque eu já estava lá. E eu ia ficar lá igual. Eu falei, deixa pra mim. Eu vou. Agora ele me provocou, eu vou decorar esse texto e eu vou vir aqui de manhã, 7:30, 8 horas, eu vou falar o texto. O exercício era decorar o texto inteiro e falar palavra por palavra na frente de todo mundo. Eram 150 pessoas. E aí eu virei à noite estudando o texto, eu não dormi. Da hora que a gente saiu da aula, fui tomar uma água, fui no banheiro, lavei o rosto, aí fui pro quarto. Aí no quarto eu não conseguia me concentrar, porque estava na cama, começava a bater um sono, eu levantei e fiquei caminhando no estacionamento do hotel, dando volta. E aí levei um colega comigo, porque ele falou, não, eu quero estudar também. E a gente foi fazendo junto e foi tomando o texto um do outro. No dia seguinte, tomei café da manhã, falei assim, não, chega, minha cabeça não aguenta mais. Eu entendi que eu não conseguia mais estudar o texto. E era um texto, tipo, 4 estrofes, assim. Um texto relativamente comprido para decorar nesse tempo. Aí eram as 4 estrofes, fui, fiz, beleza, foi embora. Achei que não dava mais, fui tomar café da manhã, relaxei. Falei, vou tentar descansar um pouco. Deitei na cama 10 minutos. E aí fui para aula. Aí cheguei lá, aí a professora, e era uma maneira de fazer as coisas que deixava a gente muito desconfortável. A professora, ela tinha um ar muito rígido, muito chato, assim, do tipo, meio ríspida demais, sabe? Meio autoritária demais. E aí as pessoas iam falar o texto lá na frente e tu já ficava incomodado porque a pessoa te deixava nervosa, assim. E aí na frente de todo mundo, a professora lá no final do salão, tipo, uma certa distância, e aí tu tava falando as palavras, ela falava assim, não, seca, tá errado, fala de novo. E aí tu falava de novo 2, 3 vezes, ela falava, dá licença para outra pessoa, depois tu tenta de novo se tu quiser. Seca, muito, muito, muito chata. E todo mundo nervoso pra caramba. Várias pessoas não fizeram o exercício, né? Não estudaram, mas várias estudaram o texto. E lá na hora, todo mundo pensava que era todo mundo que ia ser chamado. Lógico, quem não tinha estudado não ia fazer nada. Aí foi uma pessoa, foi outra pessoa. Eu falei, vou falar esse texto na frente dessa galera aí. E aí eu fui levantar, uma pessoa foi na minha frente. Um cara antes dessa pessoa que foi na minha frente conseguiu falar o texto inteiro. E aí, bah, a galera ficou em êxtase, assim, porque as primeiras pessoas que foram foi muito desconfortável, as pessoas se embananavam, se perdiam no texto e ficava um negócio muito chato, porque a professora pedia eles para a pessoa sair. Aí eu fui levantar, aí a outra pessoa levantou, ela estava mais perto, eu hesitei, eu falei, não, eu não hesitei, eu só deixei ela levantar, eu vou levantar, a hora que ela acabar eu levanto. Ela terminou, ela saiu fora porque ela não conseguiu, eu levantei e fui falar o texto. Aí fui lá na frente, nervoso pra um caralho, e falei, me concentrei, falei o texto, cheguei na penúltima linha da última estrofe, eu troquei uma sílaba, a professora disse assim, não, repete essa frase. Aí eu respirei, dei uma pausa,
lembrei da frase, falei a frase certa. A sensação, quando eu terminei o negócio, a galera aplaudia enlouquecidamente, porque ninguém estava conseguindo fazer. No final das contas, eu e mais um cara conseguimos fazer o texto. De 150 pessoas, só nós dois. E aí, o lance todo era o quê? Era a gente lidar com um monstro que a gente tinha dentro de nós. E o meu monstro era o monstro da insegurança. E aí, no final da história toda, algumas pessoas da coordenação vieram ali falar com a gente, comigo, que esse outro cara, e elas disseram assim: qual que era o problema de vocês da noite anterior que a gente tinha identificado? E dos dois era insegurança. E ela falou: não é mais, porque esse vocês superaram, pela quantidade de esforço gerado e pela sensação. E aí, o que que eu queria falar com o gesto de ancoragem mental é que às vezes tu precisa de uma memória de uma coisa que deu certo na tua vida, de uma coisa que tu fez e funcionou. Porque quando tu tem essa clareza de que tu fez e pelo teu esforço tu chegou lá, tu diz assim, meu, não tem nada que eu não consiga. Eu dou conta, eu sei fazer. Eu já fiz esse esforço antes. Eu já me dediquei muito para uma coisa antes. Por que que eu tô com medo? Ah, eu tô com medo que não dê certo, eu tô com medo que as pessoas não gostem daquilo que elas escutaram, eu tô com medo que elas me rebatam e não saibam responder. Tá tudo bem. O lance do ser humano e ser adulto é esse. É de ter interação de valor com outra pessoa. Que triste seria se tu chegasse, cara, para conversar com as pessoas que tu precisa, as pessoas só aceitassem. Tipo, tá, vai, vive a tua vida, foda-se. Com indiferença. Não ia ser pior? Zero resistência. No mundo ideal, tu acha que seria bom, mas não seria bom. O embate, a discussão, ela mostra que tu tem valor para essas pessoas. O medo que as pessoas têm que dê certo ou que não dê certo a tua vida. Tô lá no trabalho, Jordana, e aí eu penso assim, cara, tá um saco, tá uma cobrança do inferno, não tô dando conta de fazer as coisas, tá? Mas como é que termina o meu dia todos os dias? Não, eu termino dando 100%. Então eu só tenho que resolver o que eu tenho que resolver agora. E daqui a pouco vai ser outro agora, entendeu? E vai ser outro agora daqui a pouco. Ah, mas eu tô muito ansiosa. Sim, vive uma ansiedade por vez. Pelo menos uma ansiedade por vez. Já que a ansiedade não tá ficando para trás. Basicamente isso. Então, o gesto de coragem ele pode ser uma coisa lá dentro na nossa cabeça. Eu preciso ter uma memória de uma coisa que eu fiz, que deu bom, que deu certo, que eu me senti bem. Porque isso vai contar mais do que qualquer outra coisa. Em resumo, esse dia foi um dia muito foda lá naquele negócio. Que eu fiquei com uma sensação do caralho. Eu falei, eu nem acredito que eu fiz isso. E aí, o mais massa foi porque todo mundo tinha que passar pela aprovação do desconforto, certo? Das 150 pessoas. Eu e uma outra pessoa fomos proativos. A gente estudou, se dedicou, estudou o texto suficiente para decorar o texto, chegar lá e falar para todo mundo. As outras pessoas tiveram uma outra programação e elas tiveram que lidar com um desconforto maior, que era ouvir várias coisas que elas não queriam ouvir, para ter que expor o desconforto que elas estavam passando dentro delas. Mas a tarefa em si não era importante, importante era o teu enfrentamento. Várias pessoas foram lá na frente e não deram conta da tarefa, porque não estudaram o suficiente, ou porque ficaram nervosas, mas ainda tiveram que lidar com o desconforto. E a gente descansou por uma hora, digamos assim, eu e esse outro cara, e foi uma experiência muito, muito sensacional. E todas as vezes que eu preciso passar por uma coisa que mexe muito com a minha sensação de conforto, eu lembro desse momento, desse lugar. Eu digo assim, cara, eu superei esse negócio aí, e eu sei o quanto doeu pra mim estar lá na frente. Eu sei o quanto eu tremi para chegar naquele lugar, o quanto eu fiquei nervoso para sair da cadeira que eu estava e me posicionar na frente das outras pessoas e enfrentar esse desconforto todo. Mas eu só fiz isso tem que ficar muito claro quando a gente fala de gesto de coragem. Eu só fiz isso porque eu entendi que a minha vida tinha mais valor do que a vida que eu estava vivendo antes. Porque eu entendi que eu tinha uma coisa que eu queria superar. Eu falei, cara, eu não aceito ficar com essa insegurança, eu não aceito ficar com esse desconforto em mim. Não faz sentido isso. Seguindo o baile, todo rito transforma o invisível em concreto. E todo gesto simbólico ele ancora a nova versão no mundo real, ou seja, aquela pessoa que eu era, ela não é mais. E toda vez que eu duvido disso, eu lembro desse negocinho. Vocês não são mais as mesmas mulheres que começaram essa mentoria, não cabem mais em alguns lugares que cabiam antes e não aceitam mais algumas migalhas que aceitavam mais cedo. E não vão mais calar algumas verdades que vocês precisam contar para as pessoas que vocês são.
E é por isso que talvez o mundo continue o mesmo, mas vocês não são mais as mesmas. E só isso já muda tudo. Tu não precisa do mapa perfeito, tu precisa de coragem para continuar, mesmo sem o mapa, porque agora tu tem algo mais valioso, que é tu saber quem tu é. Tu sabe o que que importa para ti. Justo? Que loucura, gurizada. Dúvidas, perguntas ou questionamentos? Foi intenso hoje, né? Mas não podia ser menos que isso, eu acho, né? Né, Jô? Dei meu 100%. Tu deu 100%. Pode deitar com a cabeça no travesseiro tranquilo. Ótimo, ótimo. Eu também. Isso aí, é isso aí. E tu tem que repetir isso até tu acreditar de verdade nisso. Muito Uhum. bem. É, vocês, de novo, eu agradeço muito, muito, muito por vocês estarem aqui. Depois eu vou mandar uma mensagem lá no grupo, daqui uns dias, lembrando vocês algumas coisas e vendo como é que vocês estão. Mas considerem que eu estou disponível para tirar dúvidas de vocês e esclarecer as coisas que não ficaram tão claras. Sintam-se à vontade, o grupo está lá justamente para isso. Vocês têm meu contato, vocês me conhecem, sabem onde me encontrar. E fiquem bem à vontade e contem comigo. Agradeço muito, muito, muito por vocês estarem aqui. Eu que agradeço. Eu também agradeço. Obrigada por abrir um pouco mais a mente da gente, né? Que a gente está sempre buscando aprender, mas tem coisas que às vezes está na nossa frente e a gente não consegue perceber, né? Então, eu acho que esse curso ajudou a expandir um pouco mais realmente, né? Que O bom, que a Ju. gente, o que a gente precisa ver de outras formas, né? E tudo mais. Muito obrigada. Que bom. Eu que agradeço. Fiquem bem, tenham uma ótima noite e até uma próxima. Beijo. Até mais. Beijos, até. Até.